Olá a todos, meu nome é professor Tiago Maia e continuando as aulas relacionadas à linguagem de programação Java, especificamente relacionadas ao paradigma de programação orientada a objeto, começaremos uma série de vídeos onde teremos a oportunidade de discutir o conteúdo relacionado às propriedades do modelo orientado a objeto. Vale frisar que, dentre as propriedades do modelo orientado a objeto, dentre as propriedades do modelo orientado a objeto, nós temos três propriedades básicas, que seria o encapsulamento, a herança e polimorfismo. Nós teremos uma série de vídeos que a gente vai ter a oportunidade de dar uma introdução teórica a respeito de cada propriedade e discuti-los a partir da resolução de situações problema para poder facilitar o entendimento e o aprendizado. No vídeo de hoje, começaremos a introduzir o conteúdo relacionado à herança. Na herança, uma classe pai também pode passar características e ações, ou características e responsabilidades para classes filhas, fazendo com que o programador tenha uma carga de codificação menor, já que a partir dessa propriedade, a partir dessa técnica, códigos previamente implementados em classes pai possam ser compartilhadas por suas classes filhas, apenas com exceção de pequenas instruções. Então, a herança, além de ser uma propriedade que facilita a especificação de classes, também otimiza o conceito e a característica do reuso de código. Okay? Então, a partir dessa propriedade, uma subclasse pode herdar todos os componentes de uma classe pai, isto é, atributos e métodos de uma classe pai. Portanto, isso permite a criação de novas classes sem duplicação de código. Atributos e métodos já existentes em uma classe pai ou superclasse, como também vocês podem encontrar em livros texto ou em tutoriais na internet, possam ser compartilhados por outras classes que a gente chama de subclasses ou classes filha. Okay? Para ficar mais claro esse conceito de compartilhamento de atributo e método, estou mostrando aqui nesse slide um pequeno exemplo de uma especificação de classes, utilizando para isso um gráfico ou diagrama, que é um diagrama bastante conhecido dos conjuntos de diagramas UML, que é chamado de diagrama de classe. A partir desse tipo de diagrama, a gente pode especificar de forma gráfica classes, seus atributos e métodos, e como as classes se relacionam. Okay? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma classe pessoa. Normalmente nesse tipo de diagrama, a primeira linha especifica o nome da classe, a segunda linha especifica os atributos dessa classe e a terceira linha especifica os métodos. De certa forma, eu estou utilizando uma versão bem simplificada da especificação de diagrama, desse tipo de diagrama UML, até porque nesse tipo de diagrama eu também posso especificar retorno de método, modificador de acesso, entre outras características. Mas como meu objetivo é só mostrar a relação de herança nesse pequeno diagrama, a gente optou por simplificar as características especificadas nesse diagrama. Pois bem, aqui eu especifiquei a classe pessoa. A classe pessoa, neste exemplo, possui um único atributo, nome, string. Aqui a gente está considerando que, por eu não ter definido nenhuma simbologia para os atributos e métodos, todos são públicos. Okay? Então aqui eu também tenho o método escrever nome, sem retorno e sem parâmetro. No âmbito profissional, empresarial, em questão de Receita Federal, por exemplo, vamos dizer assim, podem existir dois tipos de pessoa, que é a pessoa jurídica e a pessoa física. Apesar das classes jurídica e física possuírem características e responsabilidades específicas para cada uma das classes, por exemplo, apenas a pessoa física pode ter CPF, apenas a pessoa jurídica pode ter CNPJ, apenas a classe jurídica tem a capacidade de validar CNPJ, assim como a classe física só ela vai ter a responsabilidade de validar CPF. Algumas informações podem ser mais genéricas, passíveis de serem ou de fazerem parte das duas classes. Por exemplo, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica poderiam ter também um atributo de nome. Assim como a pessoa pode ter um nome, uma empresa também pode ter um nome. Agora, não faria sentido eu implementar o atributo nome
tanto na classe jurídica quanto na classe física, porque eu estaria repetindo codificação, eu estaria implementando atributos que que definiriam a mesma característica para ambas as classes. Eu seria obrigado a redeclarar os atributos tanto na classe jurídica quanto na classe física, se não existisse o conceito e a propriedade de herança. Tendo essa questão em mente, eu acabei implementando a classe pessoa, que essa classe possuiria informações genéricas, passíveis de ser compartilhadas por mais de uma classe. Por exemplo, como tanto a classe jurídica como a classe física devem possuir o atributo nome, para não ter que repetir a declaração do atributo nome, tanto na classe jurídica quanto na classe física, acabei por definir uma classe genérica chamada pessoa, e essa classe pessoa possui esse atributo genérico, esse atributo compartilhável, vamos dizer assim, que eu chamei de nome, do tipo string, ok? E ele também possui o método escrever nome. Graças ao recurso de herança, eu posso fazer com que jurídica e física sejam classes filhas ou subclasses da superclasse pessoa, e a partir dessa relação eu posso fazer com que nome seja definido uma vez, eu posso fazer com que, a partir de um processo de extensão, tanto jurídica quanto física sejam filhas da classe pessoa, e fazendo essa relação de herança, tanto a classe jurídica como a classe física possam também ter o atributo nome sem eu precisar redeclarar esses atributos nas duas classes. Assim como os atributos, eu também tenho a possibilidade de compartilhar métodos. Então aqui o escrever nome também estaria automaticamente definido tanto na classe física quanto na classe jurídica. Isso evita reimplementação e me permite utilizar o recurso de reuso de código a partir do paradigma de programação orientada a objeto. Vamos ver um exemplo de aplicação dessa técnica utilizando a linguagem de programação Java, ok? Em Java, para que eu possa dizer que uma determinada classe possa ou deva ser filha de outra classe, eu preciso digitar na assinatura dessa classe a palavra reservada extends. Essa palavra me permite fazer com que uma classe seja uma extensão de outra classe, que ela estenda atributos e métodos de outra classe. Basicamente, entre outras palavras, eu digitando a palavra reservada extends em uma classe, eu tenho a possibilidade de dizer que essa classe é filha de outra classe. A partir disso, eu posso fazer com que os atributos e métodos da classe estendida possam ser compartilhadas para uma subclasse que utilizou essa palavra reservada. Então aqui eu tenho um exemplo de implementação de duas classes das três que foram exibidas no slide anterior. Então aqui, por exemplo, eu implementei aquela classe genérica, ou a classe pai, ou a superclasse, que a gente chamou de pessoa, public class, pessoa. Nessa classe, eu implementei o atributo público, que foi definido lá no diagrama de classe, que eu chamei de nome. Também implementei o método escrever nome, que basicamente imprime na tela o conteúdo, o valor atribuído ao atributo nome. Aqui, para o preciosismo também, eu criei um construtor, onde, basicamente, sempre quando eu criar um objeto da classe pessoa, automaticamente nome vai ter o valor atribuído, o valor string que eu defini como sendo fulano. Isso não estava especificado no diagrama de classe anterior, mas, por preciosismo, eu acabei colocando aqui nesse exemplo, ok? Além da classe pessoa, meu objetivo agora é criar a classe filha, chamada de física, ok? Optei por não implementar a classe jurídica também, porque vocês vão ver que a lógica é bem similar. O que eu fizer na classe física vai ser bem similar à classe jurídica, só com a alteração de um atributo e do método, ok? Para eu dizer, na linguagem Java, que a classe física herda atributos e métodos da classe pessoa, eu devo dizer na sua assinatura, isto é, na primeira linha de definição da classe, eu devo afirmar que a classe física estende recursos da classe pessoa, ou ela é filha da classe pessoa. Foi o que eu fiz aqui. Primeiramente, a sintaxe não muda para a definição de qualquer outra classe. Public class física, porém física é pai da classe pessoa. Então, por isso, logo após o nome da classe, eu utilizo a palavra extends, seguida do nome da classe, que é a superclasse da classe física, que nesse nosso exemplo é a classe pessoa, ok? A classe física, apesar de ser
filha da classe pessoa, apesar dela herdar características da classe pai, ela também possui características únicas, que não faria sentido eu implementar na classe pai, já que dentre a classe jurídica e a classe física, apenas a classe física possui CPF. Você poderia até raciocinar, ora, já que a classe pai pode compartilhar seus atributos em métodos, eu vou implementar todos os atributos em métodos na minha classe pai. Não faz sentido isso. Eu só vou implementar os atributos na classe pai, os atributos a serem compartilhados, aqueles atributos que sejam passíveis de serem compartilhados por todos os meus filhos. Por isso, CPF não seria um atributo compartilhável para a classe pessoa jurídica, por exemplo. Então, não faria sentido eu implementar um atributo que não seria uma característica própria da classe pessoa jurídica. Por isso, CPF foi implementada na classe física e não na classe pessoa. A mesma lógica vale para o meu CNPJ, ok? E aqui também eu posso ter responsabilidades ou ações específicas para a classe física. Nesse caso, apenas a classe física tem a responsabilidade de validar o CPF. Por isso eu não implementei essa responsabilidade na classe pai ou na superclasse. E aqui o programador poderia implementar todo o código necessário para a validação do CPF, ok? Por isso que eu tornei aqui comentário, porque meu objetivo não é mostrar nesse exemplo como validar o CPF, em sim mostrar uma relação de herança entre a classe pessoa e a classe física. A mesma lógica valeria para a classe jurídica, eu implementaria a classe public, classe jurídica, extends pessoa, ok? Só mudaria a implementação dos atributos específicos, CNPJ, em um método validar CNPJ, ok? O que é que isso significa? Mesmo que a classe física só possua um atributo específico, mas na verdade essa classe agora possui dois atributos. Ela possui o atributo public string CPF, além também do atributo public string nome, implementado automaticamente graças à propriedade de herança. Mesma coisa vale para o construtor pessoa e o método escrever nome. Portanto, a classe física também agora tem a possibilidade de executar o método, o programador agora tem a possibilidade de executar o método escrever nome também a partir da classe física. Ok, pessoal? Então, isso aqui é só um pequeno mote teórico com um pequeno exemplo para demonstrar o quanto a herança ou a propriedade de herança pode facilitar a implementação, ele diminui o tempo de implementação e também permite que a gente possa reutilizar código sem precisar utilizar o recurso de Ctrl+C, Ctrl+V, por exemplo, utilizando um esforço bastante reduzido de implementação, basicamente apenas utilizando uma pequena palavra reservada associada a uma classe a ser estendida. No próximo vídeo, relacionado à linguagem de programação Java, a gente vai ter a oportunidade de implementar um pequeno projeto que irá resolver uma situação problema que a gente vai colocar no nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal. Muito obrigado.